Esse caso aconteceu com uma pessoa conhecida. Eu era mais novo, estava inclusive viajando com ela, e a gente resolveu ir lá visitar um certo lugar que tinha uma cachoeira. E essa pessoa foi lá, a gente entrou na cachoeira, legal, curtimos ali o dia. Quando nós saímos de lá, de volta de viagem, ela começou a se sentir muito mal já no caminho, mas muito, muito mal mesmo. Correram para o hospital com ela, ainda no meio do caminho, a gente teve que voltar, teve que vir outros parentes parar lá e pegar a gente, né, para seguir viagem, e eles ficaram lá no hospital, fizeram um monte de exames, não deu absolutamente nada. Vieram de volta para casa, ela continuou sentindo coisas e foi para o hospital e nada. Passaram-se alguns dias e no centro espírita que ela frequentava tinha uma sessão, acho que era mensal, onde se chamava Sessão de Caridade, né? Que era basicamente a comunicação dos espíritos que quisessem ali se comunicar, né? Que os bons espíritos direcionavam espíritos sofredores para essa comunicação. Se comunica então um espírito que conta para ela que ele tinha morrido ali naquela cachoeira, era um jovem, ou era uma mulher, agora eu não lembro, e ele tinha certos problemas lá, ele guardou aquelas dores e tal, e por isso que ela estava sentindo toda aquela repercussão. Feita essa comunicação, tudo acabou. Isso na verdade acontece bastante, principalmente quando o espírito percebe que há ali uma capacidade dele poder, através daquela pessoa, que costuma ser uma médium, conseguir algum tipo de ajuda que ele não conseguia de nenhuma maneira. Aí ele fica junto ali daquela pessoa, né? Mas vocês vejam, ele não quer fazer o mal, ele quer apenas ajuda, ele quer apenas se comunicar. E por que a médium sentiu isso? E por que isso acontece tanto? Não é porque o espírito esteja transferindo energias para ela, porque ela esteja sugando energias dele, não tem nada a ver com isso, tá? Tirem essa história de energias aí que todo mundo fica falando. Por quê? As coisas do nosso mundo material não interferem, não reagem com as coisas do mundo espiritual, nem vice-versa. Não diretamente, não por conta de matéria. Tudo passa através de nós, eu, espírito encarnado neste corpo. Então, quando o espírito se aproxima, e existem médiuns que são sim mais sensíveis com relação a isso, também tem aí uma questão do conhecimento que muitas vezes falta, então o médium não tem muito preparo, não tem experiência. Essa aproximação do espírito pode provocar no médium certos efeitos. Quando o médium é mais experiente, quando ele conhece mais, ele percebe que o espírito está, por exemplo, com uma falsa dor, porque ele está muito apegado ainda à matéria, ele pode sentir uma certa repercussão, mas ele não deixa né? Mas ele não deixa que isso siga em frente e coloque ele, o próprio espírito encarnado, o médium, né, o corpo, que coloque ele numa situação muito ruim. E como solucionar então tudo isso? Fato é que quem é médium muitas vezes quer deixar de ser médium e não consegue, porque isso é uma faculdade radicada no organismo, ou seja, a gente nasce com ela. Ela pode ir se desenvolvendo, mas a gente nasce com ela. Então não adianta muitas coisas que o pessoal fica falando por aí. O que a gente precisa, como Kardec sempre demonstrou, é justamente se comunicar com os espíritos. Se, por exemplo, a gente está passando por uma situação como essa, inexplicável, por que a gente não consegue hoje dialogar, por exemplo, com o nosso espírito familiar? De repente, alguma coisa ligada a isso. A gente não consegue porque os inimigos do espiritismo colocaram na nossa cabeça, implantaram no movimento espírita essa ideia de que não se pode evocar os espíritos e que não se pode, inclusive, praticar a mediunidade no lar. Chega a ser um disparate, né? Porque vocês vejam, nesse caso, por exemplo, a mediunidade está sendo praticada, o efeito dela está sendo sentido. E por que não, então, dialogar com esses espíritos? É aí que mora o problema. O que Kardec faria com relação a tudo isso? E o que eu faria hoje? Vamos pegar uma sessão com um médium, vamos evocar um espírito familiar, o espírito guia do grupo, e vamos perguntar o que é aquela situação, se ela é relacionada a alguma coisa nesse sentido. Ele vai responder, pode ser até que aquele espírito que esteja ali buscando ajuda já dê a sua comunicação e a gente vai dialogar com esse espírito, não apenas ouvir, a gente vai dialogar, tentando entender por que ele está assim, o que aconteceu com ele, como que ele morreu, e aí, num caso desses, a gente vai tentar ajudar para que ele entenda a sua situação, ele entenda que essa dor é alguma coisa relacionada à vida dele, e a gente pode até perguntar com relação ao que ele fez na vida, né? Por que ele estava daquela maneira. E aí a gente vai tentar ajudar ele.
Às vezes é um trabalho mais longo, quando o espírito está muito apegado, quando ele está resistente. Muitas vezes é um trabalho muito pontual. Às vezes basta uma comunicação desse espírito, porque era o que ele estava precisando, ele queria falar com alguém, e aí a gente presta atenção nele, faz preces por ele, ele se sente aliviado, ele então começa a perceber os bons espíritos que estão ao redor, que ele não estava percebendo, e ele inicia assim o seu processo de recuperação. Infelizmente, isso é muito difícil de encontrar, inclusive dentro dos centros espíritas, e não existe fora dos centros espíritas praticamente. Mas essa face real do espiritismo está sendo retomada. E dia após dia nascem grupos com o conhecimento necessário, com todo o conhecimento ali do espiritismo, com o cuidado necessário visando o bem, grupos mediúnicos dentro do lar e até mesmo se conectando pela internet, dialogando, colhendo bons conselhos, auxiliando espíritos, auxiliando pessoas, e isso é uma coisa que, muito longe do que hoje a gente acredita, que a gente tem que deixar eles em paz e não conversar porque a gente vai atrair espíritos obsessores, é muito pelo contrário. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem aí nos comentários, comentem se vocês já passaram por coisas assim, sobre essa questão de reuniões mediúnicas através da internet, né? As considerações sobre isso, enfim, comentem aí e a gente vai conversando.